Uma pergunta simples de resposta complicada. Como se tornar um bom professor de matemática? É uma pergunta difícil porque não tem uma fórmula, né? Eu posso dizer algumas coisas que são mais ou menos óbvias. Uma dessas coisas é, primeiramente, para você fazer qualquer coisa bem, você tem que se dedicar e você tem que gostar de estar fazendo aquilo. Essa coisa de fazer a coisa porque tem que fazer, porque é forçada, isso não dá certo, né? Então, gostar é o primeiro ponto, gostar de matemática. E mais do que isso, ter uma compreensão muito grande sobre aquilo que você está ensinando. Você não vai ensinar uma coisa que você não sabe. Você até pode fazer isso, e muita gente faz isso, ensina o que não sabe. Vai na hora, vai consultando, mas não vai ser um bom professor. Professor que vai ensinar alguma coisa, bem, sabe, e é capaz de comunicar o que ele sabe de maneira muito efetiva. Mas o que significa ser efetivo? Essa talvez seja a grande dúvida. Para você ser efetivo, significa que você tem que alcançar o coração dos seus alunos, alcançar o cérebro dos seus alunos, né? Conseguir fazer com que aquilo que você está explicando seja assimilado. Bom, para isso, cada pessoa tem uma forma diferente, então você tem que conhecer os alunos. Ah, mas como é que eu vou conhecer numa turma de 45, 50 alunos? Olha, isso é um desafio, mas se você tiver pessoas com deficiência, vai ser absurdamente, totalmente, inequivocamente necessário você conhecer os seus alunos. Porque você vai estar lidando com uma situação bem diferencial. Conhecer a pessoa com deficiência visual, quem ela é, o que ela traz de bagagem. Porque se você não tiver isso, você não vai conseguir ensinar para ela, tá? E ela vai ficar para trás. Ela não vai conseguir acompanhar. Mas você vai dizer, mas espera aí, isso é o que a gente tem que fazer sempre. Você tem uma turma, você tem que conhecer os seus alunos para você não deixar nenhum aluno ficar para trás. Você não pode, claro, dar uma aula para que os super antenados, as pessoas que já têm uma boa base, entendam, as pessoas que têm uma base ruim ficam para trás. É impossível, não faz parte da nossa atividade de professor deixar as pessoas para trás, né? Ah, mas tem gente que é... Bom, ok, tem pessoas que têm alguma dificuldade adicional, tem que haver um investimento, tá? Qual o tamanho desse investimento? Tão grande quanto possa ser. Agora, ser professor também implica numa certa habilidade de comunicação. Manter os alunos ali, olhando para você, fixados, meio hipnotizados pelo que você está falando, bebendo o conhecimento que você está passando. Então, a motivação dos alunos é uma coisa que a gente vai ter que usar o nosso talento, né? Um pouco de artista, um pouco de palhaço, um pouco de mágico, né? E com um pouco de... Um pouco não, muito de interessante. As pessoas têm que gostar do que estão escutando. Se não gostar, vão pensar em outra coisa, vão pensar no telefone celular, vão pensar na morte da bezerra, tá? Bom, e mais do que isso, o ambiente que você está tem que ser um ambiente confortável. Se a cadeira tem um prego, não adianta, o seu aluno não vai aprender, né? Aquele prego espetando, né? Se tem um barulho de uma britadeira na rua, o seu aluno não vai se sentir bem, não vai se sentir confortável. Se está calor pra caramba, aí você vai dizer, mas espera aí, um aluno com deficiência, ele tem um desconforto intrínseco. Bom, ele pode até ter um desconforto intrínseco, mas esse desconforto não pode se situar no mesmo ambiente da aula que você está dando, né? Você vai ter que trabalhar com isso também. E você vai ter que impor na sua estratégia de ensino um modelo que seja o melhor possível para atender as pessoas que estão ali ao seu redor. Você vai ter que aceitar desafios porque todo aluno tem um diferencial. Tem alunos que trazem um déficit de aprendizado grande. Como é que você vai atender a esse déficit de aprendizado?
Você vai ter que bolar estratégias, você vai ter que pedir ajuda, né? E mais do que tudo, você vai ter que aceitar que a formação continuada faz parte da atividade de professor. Tem que fazer curso o tempo inteiro, né? Para que você possa aceitar os desafios. Caso contrário, você não vai conseguir ser um bom professor. Bom, até aí, ótimo, mas e o caso de a gente ter um aluno cego? Tá? Como é que a gente vai ensinar matemática para um aluno cego? Qual é a diferença do aluno cego nesse processo que a gente está falando aí, de conhecer os alunos, de entender os níveis de habilidade, de ambiente, de desafios? Bom, na verdade, tem uma causa, digamos, das grandes dificuldades, que é a dificuldade da pessoa cega ter acesso às mesmas formas visuais que os outros alunos têm. Estou imaginando uma pessoa que seja apenas cega. Claro que ela pode ser cega e ter déficit cultural, ou déficit mental, ou déficit auditivo. Estou simplificando aqui para a gente conseguir caminhar. Porque, claro que isso também pode acontecer, déficits múltiplos, mas vamos pensar na cegueira apenas, ou na baixa visão apenas. Então, é possível ensinar alguém que não enxerga, que tem dificuldade de entender as representações visuais, e ainda mais em matemática, que a maioria das coisas são visuais. Como é que eu vou fazer o cego entender gráficos, entender... Ele não consegue nem saber como é que se escreve né? Ele pode escrever um em braille, por exemplo, mas se perguntar para um cego como é que se escreve graficamente muitos cegos não vão saber. Não vão saber. Podem conhecer o que é o quais são as formas de representação, etc. Mas pode ser que a forma gráfica ele não conheça, tá? O que não faz dele uma pessoa incapaz de conhecer conceitualmente o que tem que fazer. Agora, você tem que entender que se ele não tem a visão, mas ele tem a audição, ele tem o tato e tem outras possibilidades aí, você vai ter que trabalhar com uma coisa chamada acessibilidade. O que é acessibilidade? É usar o que a pessoa traz, o que ela tem para conseguir obter um objetivo. Aí você vai escrever no quadro assim, veja essa laranja aqui no teto. O cara não vai ver essa laranja. Ele no quadro, veja essa laranja aqui no quadro. Não vai ver. Mas se você falar a mesma coisa com outras palavras, tá? Eu desenhei uma laranja. Tá? Você sabe o que é uma laranja? Pergunta para a pessoa com deficiência visual. Provavelmente a pessoa vai dizer, sim, eu sei o que é uma laranja. Pois é, imagina uma laranja, agora vamos pegar essa laranja e vamos dividir em duas partes. Pronto, estabeleceu aí acessibilidade, né? Se você disser, desenhei aqui no quadro uma laranja, talvez a pessoa entenda, talvez não, mas a preocupação com a acessibilidade tem que ser um compromisso constante. Quais são os desafios? Bom, o desafio está exatamente nisso. Existe uma falta de acesso à representação visual dos conceitos matemáticos. E a matemática é muito cheia de contextos visuais. Até a forma de escrever matemática tem representações visuais muito específicas. Então o que você tem que fazer? Para você ensinar de forma eficaz, você tem que usar de abordagens diferenciadas. Tá? Não necessariamente muito diferenciadas, mas abordagens cuidadosas, normalmente associadas a recursos específicos, por exemplo, com o uso do computador, tá? Ou com o uso de materiais táteis, né? Ou do uso de técnicas específicas de explicação, tá? Sempre com a ideia obsessiva de que tem que haver acessibilidade. A pessoa tem que ser capaz de compreender aquilo que você está fazendo, tá? Para isso, você pode contar com alguns dispositivos de tecnologia assistiva. Por exemplo, o computador é um bom dispositivo para muitas situações, mas não é a única possibilidade. Você tem materiais táteis, você tem materiais sonoros, tá? Então as representações visuais devem ser substituídas por táteis
e ou auditivas. E vários dispositivos existem de tecnologia assistiva para fazer isso. Bom, tem um problema chatinho, que é a questão dos símbolos matemáticos. Tá? E os símbolos em matemática, eles acabam sendo muito fortes. Você esquece, por exemplo, de falar pi, né? Ou você fala ômega. Isso tem um significado muito específico e a pessoa com deficiência visual ela tem que aprender a interpretar e a manipular corretamente os inúmeros símbolos matemáticos que existem. Tá? Você, nesse processo, você precisa normalmente fazer alguma adaptação de material. Por exemplo, você levou para mostrar na sua turma uma foto de alguma coisa que você queira chamar a atenção. O cego não vai ver essa foto. Então você provavelmente vai ter que pegar essa foto e fazer alguma manipulação com ela. Por exemplo, gerar um modelo tátil, né? Ou fazer uma descrição, uma adaptação sonora daquilo que está sendo reproduzido. Não esquecer que não há jeito. A pessoa com deficiência visual, ela traz um diferencial e você tem que dar algum tipo de apoio individualizado e vai ter que ter paciência. Mas você tem que ter paciência com todo mundo. A vida de professor é uma vida de eterna busca da paciência para você continuar sobrevivendo com alegria. Então, apoio individualizado, com certeza, sempre com paciência. Ah, mas eu não tenho como dar um apoio individualizado. Dê o máximo que for possível. Talvez, eventualmente, em algumas situações, conseguir um apoio de uma pessoa externa ou ter um tempo extra com esse aluno para fazer uma equalização dele, né? Ou uma outra abordagem, você vai pensar um pouco sobre isso. Tá? Talvez envolver a família, talvez envolver algum tutor dentro da escola, não sei. Tá? Bom, de qualquer maneira, o que se busca é ensinar matemática com equidade. Seja para cego, seja para não cego. O que é equidade? A equidade é o seguinte, é um conceito de respeitar e incluir a variedade de pessoas, com suas experiências diferentes, experiências culturais, experiências sociais e assim por diante. Com a ideia básica de que ninguém fica para trás. Ou seja, independente das características individuais, aí estamos falando de coisas culturais, de coisas físicas e outros fatores que têm importância, o fator da raça, o fator da cor da pessoa, o fator da origem social, bom, etc. Tá? Ninguém pode ficar para trás na nossa turma. Todos têm que ser igualmente privilegiados. Tá? E para você fazer isso com uma pessoa com deficiência visual, você vai ter que remover as barreiras de acesso. Ou seja, a pessoa com deficiência visual ela tem que sair da casa dele e chegar na tua turma. Dentro da turma, ela tem que circular. Estou falando de acesso físico, mas não é só isso. Você pode também pensar em acessibilidade a dispositivo. Tem um quadro de aviso lá com uma coisa que todos os alunos vão ler, um texto, uma coisa importante. O aluno cego ele tem que ter acesso a esse mesmo material. Ah, como é que faz isso? Ah, tem inúmeras formas, a gente vai falar aqui algumas dessas formas. Uma forma possível, tá, é fazer uma anotação em braille. Outra forma possível é colocar um QR Code, de tal maneira que quando a pessoa clicar ali, o celular vai reproduzir em voz alta aquilo que está sendo apresentado. Bom, tem várias formas de você fazer isso, né? Outra coisa importante, o aluno não pode ficar sozinho. Ele tem que aprender junto, ou seja, a estratégia de ensino colaborativo entre os alunos é fundamental. Você tem que incentivar os alunos a trabalharem em projetos matemáticos e aí cada um dá a sua contribuição. E o aluno cego vai dar a contribuição que ele puder dar, de acordo com o talento individual. Você tem em algum momento que fazer avaliação. A avaliação para a pessoa cega pode ser a mesma? Na verdade, não pode ser a mesma nunca, tá? A gente tem a tendência de fazer
exames padronizados. Todo mundo do segundo ano vai fazer um exame, mesma prova. Não, isso é completamente errado, né? Você está desconsiderando as diferenças que existem entre os alunos, tá? Então, respeitar os diferentes estilos de aprendizado e habilidades, né, fazendo com que você possa prestigiar o que o aluno saiba e fazer com que aquilo que ele não saiba seja uma forma de ele crescer. Ele não sabe, então descobriu que não sabe e agora vai estudar um pouquinho mais para saber. Promoção sempre assim compulsória, compulsiva da diversidade. Valorizar culturas, valorizar experiências, valorizar características humanas, por exemplo, a cor da pele, né, a origem social e assim por diante, e as perspectivas individuais. É fácil isso, promover a diversidade? É nada, é difícil pra caramba. A gente tem muita gente que não tolera isso, né? Mas a diversidade ela tem que ser sempre valorizada e prestigiada. E outra coisa, a gente tem que destacar que há pessoas... Bom, a pessoa é cega. Há pessoas que são cegas e que brilharam em matemática. E está cheio de matemáticos brilhantes que são cegos. Euler, Saunderson, vários cegos aí que ganharam prêmios importantes, né? Inclusive na atualidade. Então, contar um pouco dessas histórias, assim, tá vendo? Olha aqui, a pessoa era cega, inclusive num tempo que não tinha nem braille. Saunderson, por exemplo, um matemático fabuloso que ocupou a cadeira de Isaac Newton, ele era completamente cego e não tinha braille naquela época, tá? Bom, e essa questão da contribuição é importante, porque as pessoas sabem, o cara é cego e brilhou. O pessoal pode dizer assim, mas é um gênio. Não interessa se é gênio ou se não é gênio. Era cego e brilhou. Então é um exemplo a ser seguido. Claro que há outras questões. Uma questão muito importante, isso não tem a ver com cego, não. É a questão de aprender com os erros. No caso das pessoas cegas, ocorrem erros. E esses erros eles têm que ser transformados em melhorias, tá? Errar para depois acertar. Outra coisa importante é trabalhar com a família, trabalhar com pais, trabalhar com responsáveis, para que haja realmente uma força interna que transcende a escola e que possa ser modificadora na vida da pessoa com deficiência visual. E quando nada der certo, sentar com a pessoa e dar um apoio individual. Isso é sempre uma atitude muito positiva, tá? Eu não tenho tempo. Pois é, tem que arrumar. Ok? É isso aí.